Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem uma vez mais vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 38 e hoje aqui, com a permissão de Deus, nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Capítulo 6 do livro de Eclesiastes. O capítulo 6 não é um capítulo muito longo, não é? São apenas 12 versículos. Então, vamos analisar aqui, vamos nos aprofundar nesses 12 versículos do capítulo 6 para aprender aqui o que a palavra de Deus nos traz. Muito bem, vamos inicialmente ler os 2 primeiros versículos que dizem o seguinte. Aqui, quem está escrevendo, né, vamos relembrar, é o rei Salomão. Então ele diz o seguinte: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Então, vamos entender aqui esses 2 versículos. Então, Salomão ele está dizendo aqui que existe um mal, uma situação triste, né? Uma situação lamentável, que ele chama de má, né? Ou ele diz aqui, existe um mal que vi debaixo do sol e que ele vai descrever a seguir um mal que ele percebeu debaixo do sol, né, que ele percebeu aqui nessa terra e que é um peso sobre os homens. Que mal é esse que ele viu? Ele fala sobre um homem, né, uma pessoa, a quem Deus, vejam só, a quem Deus conferiu riquezas, a quem Deus conferiu bens e a quem Deus conferiu honra. E para essa pessoa nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Não é? Aparentemente, à primeira vista, é uma situação muito boa. Mas, diz Salomão, Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Não é? Então, Salomão está imaginando uma situação aqui. Obviamente, ele deve ter, né, na sua vida, Salomão, quando viveu, deve ter visto casos, né, semelhantes a esse. Então, pessoas que tinham riquezas, bens, honra, que não faltava nada para essa pessoa, tudo quanto essa pessoa desejasse, ela tinha, mas, todavia, no entanto, Deus não concedeu a essa pessoa o privilégio de usufruir de tudo isso, não é? Então, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo de Almeida, diz aqui, né? Seja por causa de enfermidade ou de morte prematura, né? Aqui na nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Almeida diz que algumas pessoas, então, podem ter tudo isso, riquezas, bens, honra, não é? Podem ter tudo que a sua alma deseja, mas às vezes por causa de uma enfermidade que a pessoa tem, ou até mesmo por causa de uma morte prematura, a pessoa não consegue usufruir disso, né? Como diz aqui, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, quem é que vai terminar usufruindo dessa riqueza, desses bens? Às vezes até uma pessoa estranha. E aí então Salomão diz, né? Também isso é vaidade e grave aflição, né? É uma aflição muito grave, uma situação desse tipo. Também aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal tem um comentário que diz: uma pessoa pode ter tudo o que deseja para gozar a vida e não poder fazê-lo, né? Ou seja, há casos assim. Uma pessoa pode ter
tudo que deseja para gozar a vida e não conseguir fazer isso, né? Como a gente já disse aqui, seja porque morreu prematuramente, ou seja porque tem uma enfermidade. Existem pessoas riquíssimas que de repente têm algum tipo de enfermidade que a impedem, né, de usufruir da vida, né? Eu estou me lembrando aqui agora, me veio à mente agora, nem tinha pensado nesse exemplo na hora que eu estava preparando a aula, mas me veio aqui à mente agora aquele famosíssimo corredor de Fórmula 1, né, o Schumacher. O pessoal que gosta de acompanhar esportes aí deve se lembrar. Eu confesso que eu nem sei se ele ainda está vivo. Eu acho que ele está vivo. Mas é um homem, né? Um homem que ganhou grandes títulos, teve grande honra nesse meio esportivo, né? Ficou riquíssimo, milionário, mas aí ele sofreu um acidente esquiando e ele vive praticamente vegetando, né? Um homem que tem grandes riquezas, teve grande honra e não pode sair de uma cama, não pode desfrutar nem dos bens, nem das riquezas, nem da honra, porque em qualquer lugar que ele chegasse, ele seria muito honrado, muito prestigiado. Ele não pode usufruir de nada disso. Ele tem tudo isso e não pode usufruir de nada disso, porque ele está em cima de uma cama, por causa de um acidente que ele sofreu. Então, Salomão fala isso aqui, que isso também é vaidade e grande aflição, não é? Muito bem, ainda aqui eu vou ler um outro comentário sobre esse versículo que diz, né, que a prosperidade sem o divino dom da fruição não vale nada, né? A prosperidade sem que Deus conceda o dom, a dádiva de a pessoa usufruir disso, né? Essa prosperidade então não vale nada. Por isso que, voltando um pouquinho no capítulo anterior, no capítulo 5, versículo 19, Salomão disse, né? Olha, vou reler aqui. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, no capítulo 5, no versículo 19, Salomão fala exatamente o contrário, né? Ele fala de uma pessoa a quem Deus conferiu riquezas e bens, né? E Deus deu o poder para essa pessoa poder usufruir desses bens, dessas riquezas, né? E receber essa porção e gozar do seu trabalho. E diz lá, Salomão, isso é dom de Deus, né? Então veja, como diz esse comentário que eu acabei de ler aqui, a prosperidade sem o divino dom, né, da fruição não vale nada, né? A prosperidade sem que Deus dê o dom para que a pessoa possa usufruir dessa prosperidade não vale nada. Então ele faz, é até interessante a gente ver que entre o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6, a gente tem um contraste aqui, né? Salomão imagina uma pessoa que tem de tudo e não pode usufruir. E no final do capítulo 5 ele imagina a mesma situação, uma pessoa que tem de tudo e pode usufruir. Esse que pode usufruir, ele tem que realmente agradecer a Deus, porque isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não é? Porque existem casos de pessoas que têm muitos bens, muitas riquezas, muita honra, e por uma enfermidade, por uma morte prematura, enfim, terminam não podendo usufruir disso, né? E seguindo nessa mesma linha aí, meus queridos, eu vou ler agora dos versículos 3 ao 6 aqui do capítulo 6 ainda de Eclesiastes, né? Que, na verdade, esses 4 versículos que eu vou ler a seguir agora, do versículo 3 até o 6, eles estão também na mesma linha disso que a gente está falando aqui, né? Disso que o texto aborda. Então, veja só, eu vou ler aqui, depois eu vou explicar. Diz assim: se alguém gerar 100 filhos, 100 filhos, 50 mais 50, né? Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem,
e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Então veja, o Salomão aqui ele está imaginando a mesma situação, né? Ele fala aqui de uma pessoa, ele diz aqui, se alguém gerar 100 filhos, imagine uma pessoa que teve 100 filhos, né? Uma coisa muito difícil. Talvez tenha existido pessoas aí na história humana que tenham tido 100 filhos, mas devem ter conseguido isso. Mas é uma coisa rara. E ele está falando aqui, ainda que uma pessoa gerasse 100 filhos e vivesse muitos anos, até avançada idade, mas, apesar de tudo isso, a alma dessa pessoa não viesse a se fartar do bem, e não tivesse, né, ele diz aqui, e não tivesse sepultura, quer dizer, não fosse devidamente sepultado, não fosse enterrado, vamos dizer assim, com dignidade, né? Então, ainda que a pessoa tivesse 100 filhos, vivesse muitos anos, mas no final das contas, ele não morresse com dignidade, não fosse sepultado com dignidade, e a sua alma não conseguisse se fartar do bem, então Salomão diz, digo que um aborto é mais feliz do que ele, né? Um aborto, ou seja, uma criança que nasce morta, seria mais feliz do que essa pessoa que vivesse muitos anos, tivesse 100 filhos, mas não conseguisse se fartar do bem, né? Então você vê que está na mesma linha do que a gente vinha falando, né? Do que Salomão escreve nos 2 versículos anteriores, não é? Porque existem pessoas que às vezes têm alguns privilégios, como bens, como riquezas, como honra, no caso aqui, como ter muitos filhos, como viver até muitos anos, como ter até saúde, mas não conseguir se fartar do bem, não conseguir desfrutar a vida de alguma maneira, não é? Então, Salomão diz que, no caso dessas pessoas, que não conseguem, apesar de tudo o que têm, de tudo o que obtêm, não conseguem se fartar do bem, não conseguem viver bem, então Salomão diz que um aborto é mais feliz do que esse tipo de pessoa, não é? Por quê? Ele diz no versículo 4, pois debalde vem o aborto, melhor dizendo, pois é como se ele dissesse, em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, porque um aborto, no caso, uma criança que nasce morta, né? A vida dela não teve praticamente propósito, debalde vem, né? Quer dizer, em vão vem o aborto, em trevas se vai, essa criança que nasce morta, ela viveu, né? Nem viveu, ela nasceu de maneira obscura, de trevas se cobre o seu nome, se é que teve um nome, esse nome não vai ser nem conhecido, né? Diz aqui no versículo 5, não viu o sol, esse aborto, essa criança que nasce morta, não teve nem oportunidade de ver o sol, nada conhece. Todavia, diz Salomão, essa criança que nasceu morta, esse aborto, tem mais descanso do que o outro. Que teve 100 filhos, que viveu muitos anos, que teve bens, que teve riquezas, mas que não conseguiu desfrutar da vida. Então Salomão está dizendo aqui, né, que esse aborto, essa criança que nasce morta, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele outro vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Então Salomão está dizendo, né, que a criança que nasce morta tem mais descanso do que uma pessoa que vivesse 2000 anos, como ele diz aqui, 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem.
não é? Mas vivesse de alguma maneira preso, de tal forma que não pudesse gozar, desfrutar da vida, não é? Então Salomão está dizendo que é melhor uma criança que nasce morta do que alguém, né, que tem alguns privilégios, vamos dizer assim, mas não consegue usufruir desses privilégios. E aí no final do versículo 6, Salomão faz uma pergunta: porventura não vão todos para o mesmo lugar? Não é? Ou seja, porventura todas as pessoas que morrem não vão para a sepultura no final das contas? Então, não é, ter muitas coisas, mas não poder usufruir delas, talvez seja, Salomão está falando aqui, né? Quer dizer, ele está afirmando que é muito pior do que uma criança que nasce morta, porque no final das contas todos vão para o mesmo lugar, todos vão para a sepultura, né? Então, gente, veja, aqui eu volto a repetir, né, que é interessante que a gente sempre tem que interpretar o livro de Eclesiastes, né, levando em conta aquela perspectiva, né, que Salomão está já em idade avançada, né, ele já, como alguém já disse, a gente já falou aqui nas aulas também, que Salomão deve ter escrito o livro de Cantares, né, Cantares de Salomão, que é um livro romântico que fala do amor entre um homem e uma mulher. Salomão deve ter escrito Cantares na juventude, né? No auge do fogo ali, dos hormônios, a flor da pele, né? Então ele estava ali todo romântico, todo poético, todo cheio de gás, né? Então ele escreve o livro de Cantares. Aí depois, na sua maturidade, ele escreve o livro de Provérbios. E no fim da vida ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro que ele tem uma perspectiva um tanto quanto mal-humorada, né? Como a gente fala, né? Salomão ele tem uma perspectiva bem realista da vida e, para não dizer pessimista, né? Como eu tenho falado algumas vezes, com um pezinho ali no pessimismo, se é que não com os dois pés no pessimismo. Então, dessa perspectiva é que Salomão escreve. Então a gente sempre tem que levar isso em mente, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente lê, quando a gente interpreta o livro de Eclesiastes, ok? Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, olha, que uma vida longa não é garantia de que a pessoa desfrutará daquilo que Deus lhe deu, né? Então é isso que ele está dizendo. Uma vida longa não é garantia de que a pessoa desfrutará daquilo que Deus lhe deu. Então, por isso que ele está dizendo, né? Às vezes, né, pensando assim de forma fria, às vezes é melhor uma criança que nasce morta do que aquele que vive muito, muito, muito e não consegue desfrutar da vida que Deus lhe deu, né? Eu fico imaginando, por exemplo, voltando a esse exemplo que eu dei agora há pouco do Michael Schumacher, o corredor de Fórmula 1, né? Eu não sei se ele está consciente, se ele está inconsciente, mas talvez, se ele tiver consciente, talvez, quem sabe, ele pense isso, em alguns momentos ali de desilusão. Talvez ele pense, olha, era melhor eu nem ter nascido, era melhor eu ter nascido morto do que eu ter conquistado tudo que eu conquistei e não poder usufruir, ter que ficar aqui, não é, vegetando em cima de uma cama, não é? Então é nessa perspectiva aí que Salomão está colocando aqui a questão. Ainda quero ler um outro comentário aqui sobre esse trecho, que diz assim: a criança que não nasceu está melhor do que a pessoa que vive mal, né? Então é isso que a gente está falando. A criança que não nasceu, né, o aborto no caso, está melhor do que a pessoa que vive mal. Se a vida não for nada mais do que uma jornada sem sentido até a morte, não vale nem a pena nascer. E uma criança que nasce morta tem mais sorte do que uma pessoa infeliz, né? Então, olha, essa frase aqui é interessante. Então ele diz aqui: se a vida não for nada além
do que uma jornada sem sentido, sem propósito, sem razão de ser até a morte, então, se for assim, não vale a pena nascer. E uma criança que nasce morta tem mais sorte do que uma pessoa infeliz, né? Essa é a lógica, esse é o raciocínio aqui que Salomão está apresentando para nós, né? E, bom, é isso. Nós vamos dar sequência aqui no próximo áudio. Aula 38, áudio 2. Queridos, como essa nossa aula não vai ser muito extensa, porque o capítulo não é muito grande, eu vou pedir que você me permita aqui reler esse texto dos versículos 3 ao 6, aqui na Nova Tradução na Linguagem de hoje. Olha, diz assim: que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. É inútil a vinda dessa criança. Ela desaparece na escuridão, onde é esquecida. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem, que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no fim, não vamos todos para o mesmo lugar? E aí, eu ainda vou ler um outro comentário aqui, não é, que diz assim, olha, se uma vida longa terminar numa morte sem perspectiva alguma, de que terá valido esta vida, né? Então, uma pergunta que o comentarista diz aqui, né? Uma pergunta que o comentarista faz, baseado, então, nesse texto que a gente acabou de ler e explicar. Então, qual é a pergunta que esse comentarista faz? Olha, para a gente refletir. Se uma vida longa, né? Por mais que seja longa, se uma vida longa terminar numa morte sem perspectiva alguma, né? uma morte que demonstrou que aquela vida não valeu a pena ter sido vivida, né? Então, se uma vida longa terminar numa morte sem perspectiva, de que terá valido esta vida, né? Porque, gente, é impressionante, não é incomum você encontrar pessoas que até viveram muitos anos, mas viveram uma vida completamente sem sentido, sem propósito, né? Sem razão de ser. Então, é essa pergunta que a gente realmente deve se fazer, né, para nós. Se uma vida longa terminar numa morte sem perspectiva alguma, de que terá valido esta vida? Então, isso é bom para a gente pensar até na nossa própria vida. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida que Deus nos deu? Será que nós estamos vivendo com propósito, com sentido? Ou a gente está vivendo uma vida medíocre? Uma vida sem sentido, sem propósito, uma vida apenas egoísta, egocêntrica, não é? Sem servir ninguém, enfim, sem fazer a nossa vida valer a pena de fato, né? Então é algo para a gente pensar e para a gente refletir. Vamos lá. Versículo 7 agora. O versículo 7 diz assim, olha: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que todo o trabalho do homem é para a sua boca, ou seja, é para satisfazer a sua fome, vamos dizer assim. E, contudo, diz o texto, nunca satisfaz o seu apetite, né? Ou seja, parece que o ser humano ele nunca está satisfeito. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, ó, diz assim: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos, né? Então, a gente sabe que existe no ser humano, né, gente, em nós mesmos, em todos nós, uma certa insatisfação, né? Parece que a gente nunca está satisfeito com o que temos, com o que Deus tem nos dado, com o que a gente tem conquistado.
Às vezes até pessoas que têm muito, mas parece que nunca estão satisfeitas, sempre querem mais, parece que a tendência do homem é sempre assim viver numa certa ansiedade, né? Então, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Vamos seguir aqui. Agora o versículo 8 diz assim: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Né? Então ele faz duas perguntas no versículo 8. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Né? E veja, aqui parece até que Salomão está se contradizendo, né? Porque quando ele escreve o livro de Provérbios, ele fala a todo momento, ele valoriza a sabedoria, né, em detrimento da tolice. Mas aqui ele está perguntando, que vantagem tem o sábio sobre o tolo, né? Mas é como eu estou dizendo, vou repetir, né? Isso aqui, você tem que interpretar essa pergunta de Salomão à luz, né, dessa interpretação azeda, né, dessa visão azeda com a qual ele começou a ver a vida na sua velhice, né? Então, se ele fala, como ele diz aqui no final do versículo 6, que no final das contas todos vão para o mesmo lugar, então de que vale ser sábio, né? O que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Né? Ou, como ele diz aqui também, quer ver, na linguagem de hoje diz assim, que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Né? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Então, se você olhar para a vida, para nós, uma perspectiva pessimista, parece que não existe vantagem nenhuma, não é? Em nós buscarmos viver uma vida com propósito, não é? Parece que não tem vantagem nenhuma, não é? Quando você olha para a vida de uma perspectiva pessimista, né? De uma perspectiva mal-humorada, parece que não tem muito sentido, né? Você se esforçar, você procurar ser sábio, não é? Você procurar viver corretamente, não é? Parece que não tem muito sentido, mas isso quando você olha de uma perspectiva assim mal-humorada, né? Azeda, olhando apenas para as nuvens negras e não olhando para o lado ensolarado da vida, não é? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 9, ele diz assim: melhor é a vista dos olhos, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então, olha só, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tem pessoas que só cobiçam, não é? Mas essas pessoas têm um andar ocioso da cobiça, né? Ocioso quer dizer parado. Há pessoas que vivem cobiçando, não é? Que vivem desejando, mas não fazem por onde conseguir, não é? São ociosas. Então, tem um andar ocioso da cobiça. Cobiçam, mas vivem uma vida parada, ociosa, sem ação, né? sem dar passos práticos para conquistar. Então, ele está dizendo aqui que melhor é a vista dos olhos, é melhor você usufruir, vamos dizer assim, do que está à sua mão, do que você o andar ansioso da cobiça. E aí ele completa o versículo 9 dizendo: também isto é vaidade, correr atrás do vento. Eu quero ler aqui para trazer um pouco mais de luz aqui sobre esse versículo 9, eu quero ler aqui primeiramente o comentário da Bíblia de Estudo de Almeida, que diz assim: este versículo parece sugerir que o mais conveniente é aproveitar as oportunidades que estão ao alcance da mão, sem deixar-se levar por desejos ilusórios ou inalcançáveis, né? Olha aí.
Então eu vou reler aqui, preste bem atenção. O mais conveniente é aproveitar as oportunidades que estão ao alcance da mão, sem deixar-se levar por desejos ilusórios ou inalcançáveis. Então, existem aquelas pessoas que vivem, né, no mundo, assim, no mundo dos sonhos, vamos dizer assim, né, que vivem no mundo ideal, como a gente fala, né, que se deixam levar por desejos ilusórios, por desejos inalcançáveis e deixam de aproveitar as oportunidades que estão ao alcance da mão. Né? Então tem pessoas que vivem, não é, no mundo ideal e não aproveitam as oportunidades reais. Não é? Então vivem no mundo dos sonhos, no mundo dos desejos ilusórios, dos desejos inalcançáveis e deixam de aproveitar as oportunidades que estão ao alcance da mão. Tá? Vamos lá, aqui tem um outro comentário sobre esse versículo, quer ver? Que diz o seguinte, olha, é melhor aceitarmos o que está ao nosso alcance e desfrutar disso do que fantasiar sobre coisas que estão além do nosso alcance. Olha, esse provavelmente é o sentido desse versículo 9 aqui. É melhor aceitarmos o que está ao nosso alcance e desfrutar disso do que fantasiar sobre coisas que estão além do nosso alcance, né? E aí eu vou ler esse mesmo versículo na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, porque assim lança um pouco mais de luz aqui para a gente. Então diz assim, olha, se bem que na Linguagem de Hoje, aqui a tradução ela está um pouco diferente aqui da Almeida Revista Atualizada, não é? Mas a gente percebe que o sentido é o mesmo, né? Então diz o seguinte, olha, versículo 9. Isso também é ilusão e correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais, né? Então é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Porque às vezes a pessoa está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, e não desfruta nem daquilo que ela tem, daquilo que Deus já deu para ela, né? Muito bem, vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui, versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, né? Então, olha aí, temos esse versículo aqui, é um versículo que não é tão simples também da gente entender, da gente interpretar, mas vamos lá, diz o seguinte: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, né? Já se nomeou tudo aquilo que ainda há de acontecer. E sabe-se o que é o homem, e que o homem não pode contender com quem é mais forte do que ele, né? Então, aqui, gente, vamos lá. Tenho 2 comentários aqui para ler sobre esse versículo. O primeiro está aqui na Bíblia de estudo chamada Bíblia Shed, que diz assim: este versículo, bastante obscuro, parece dizer que o homem não pode opor-se aos desígnios divinos, tá? Então, veja que esse comentário já reconhece que esse versículo ele é um versículo bastante obscuro, né? Porque, às vezes, meus queridos irmãos e alunos, né, não é muito fácil, acho que eu já disse isso em alguma aula anterior, não é muito fácil para os tradutores traduzirem o texto do original, né? Então, aqui a gente tem um texto que foi escrito em hebraico, e às vezes é difícil dos tradutores conseguirem captar o sentido que o autor quis dar quando ele escreveu o texto ali original, né? Então, muitas vezes é difícil de traduzir. Por isso que esse comentário até diz aqui que este versículo bastante obscuro parece dizer que o homem não pode opor-se aos desígnios divinos, né? Por quê? Porque, como diz aqui, tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, ou seja, já foi nomeado, não é? E sabe-se o que é o homem,
e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. E quem é mais forte do que o homem aqui provavelmente é uma referência ao próprio Deus. Então esse versículo parece dizer que o homem não pode se opor aos desígnios divinos, né? Outro comentarista diz que Deus já sabe de tudo e ordenou tudo que acontecerá. Por isso que diz aqui que a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, né? Já foi nomeado. Então, Deus já sabe de tudo e ordenou tudo o que acontecerá. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, para a gente ter um pouco mais aqui de esclarecimento. Então, diz o seguinte, olha, tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente, né? Então, esse versículo ele tem sido interpretado à luz dessa questão da soberania de Deus, né? Deus, na sua soberania, já resolveu tudo que se passa nesse mundo há muito tempo, né? Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Ok, queridos? Vamos lá. Versículo 11 agora. O versículo 11 também diz o seguinte, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Então Salomão está dizendo aqui que é certo, né? É totalmente certo que existem muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas o que essas coisas aproveitam ao homem, né? O que essas coisas trazem de proveito ao homem? Porque, gente, de fato, existem muitas coisas que só aumentam a vaidade, né? Existem muitas coisas nesta vida que, se as pessoas conquistarem, aumentam a vaidade das pessoas, né? Existem muitas formas de as pessoas quererem demonstrar poder, status, né, honra, enfim. As pessoas muitas vezes até fazem questão de tentar mostrar isso perante os outros, né? Então há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Não é? Que proveito o homem tira de tudo isso no final das contas, não é? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha, diz assim: uma coisa é certa. Na linguagem de hoje, a tradução é um pouquinho diferente. Diz assim: uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos, e não ganhamos nada com isso, né? Então, na linguagem de hoje tem um outro enfoque, né? Por isso que eu disse, né? Às vezes é difícil traduzir do original, então às vezes as traduções são um pouquinho diferentes, né? Porque cada tradutor entende o texto original de uma forma diferente. Então aqui na linguagem de hoje está dizendo o seguinte: uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos, e não ganhamos nada com isso. E aqui temos uma grande verdade, não é, meus queridos? Porque, de fato, quanto mais falamos, mais tolices dizemos, né? E nada ganhamos com isso. Pelo contrário, às vezes só perdemos, né, com aquilo que nós falamos demais, né? A gente precisa aprender a praticar o silêncio muitas vezes, né? Porque na multidão de palavras não vão faltar iniquidades, não vão faltar tolices, tá certo? Mas, enfim, também fica essa tradução e aquela que eu tinha lido anteriormente, que diz: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Há muitas coisas que o homem pode fazer, pode conquistar, que vão aumentar a sua vaidade. Mas fica a pergunta: que aproveita isso ao homem, no final das contas, né? Que proveito o homem tira desse aumento da sua própria vaidade? Muito bem, e para fechar aqui o capítulo 6, o versículo 12 também termina com duas perguntas, né? São duas perguntas retóricas que são aqui colocadas, que são feitas. E é o seguinte, então:
Diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? Então veja, ele está dizendo aqui que, bom, primeiro, dentro da pergunta que ele faz, a gente já tem uma afirmação, né? Que ele fala que o homem, ele vive poucos dias, né? Os poucos dias da sua vida de vaidade, né? Então, a nossa vida humana, ela é breve, ela é uma vida de vaidade, e nós muitas vezes gastamos esses dias como sombra, né? Como uma coisa passageira, como uma coisa assim, não tão produtiva, não tão que não tem tanta razão de ser, vamos dizer assim. Então, ele está fazendo essa pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem? Quem pode dizer o que é bom para o homem durante esses poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem é que sabe o que é bom para o homem? Então veja, aqui a gente tem duas perspectivas, né? Se você olhar da perspectiva sombria da vida, da perspectiva nublada, dessa perspectiva mal-humorada, então a resposta é: ninguém sabe. Quem sabe o que é bom para o homem? Quem sabe quais são as escolhas que o homem deve fazer? Não é? De repente, você pode observar alguém que, em tese, fez escolhas corretas e não teve um fim tão bom, tão agradável quanto gostaria de ter. Não é? Então, quem é que sabe o que é bom para o homem, afinal de contas, durante os poucos dias que o homem vive aqui na face dessa terra? Quem é que sabe? Quem é que pode saber? Então, de uma perspectiva negativa, ninguém sabe. Ninguém sabe, não é? Agora, de uma perspectiva de fé, então a gente diria o seguinte: quem sabe? Só Deus o sabe. Deus sabe, né? Deus sabe o que é bom para o homem. E Deus tem expressado o que é bom para o homem na sua palavra. Nas escrituras sagradas nós vamos encontrar o que é bom para o homem, né? Como o homem deve viver durante os poucos dias da sua vida de vaidade, né? Então, eu penso que a gente pode dizer que a gente tem essas duas perspectivas aqui. Uma perspectiva mal-humorada, em que às vezes parece que uma pessoa que fez as escolhas erradas se deu até melhor na vida do que uma pessoa que fez as escolhas certas, né? De uma perspectiva negativa, de uma perspectiva nublada, mal-humorada, quem sabe o que é melhor para o homem? Quem sabe como o homem deve viver nessa vida curta que ele tem na face da terra, né? Então essa é a perspectiva mal-humorada, sombria, nublada. Agora, da perspectiva ensolarada, da perspectiva da fé, quem é que sabe? Deus sabe. E Deus ensina na sua palavra como o homem deve viver. E ainda tem uma última pergunta, né, que Salomão faz aqui, que é a seguinte: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? Então, sim, o homem não conhece o futuro, não pode declarar o que vai acontecer depois que ele morrer, não é? Mas Deus pode, né? O homem não pode, mas Deus pode declarar, né? Deus sabe o que vai acontecer. Então, gente, também eu quero terminar lendo aqui um comentário que diz o seguinte: olha, a vida se esvai depressa, como um vapor, né? A vida acaba depressa, como um vapor. Nesse sentido, é lançado o questionamento aqui, a pergunta: quem declarará ao homem o que será depois dele? Não é? É assim que termina o capítulo. Então, da perspectiva de que a vida ela acaba depressa, como um vapor, então dessa perspectiva é lançada esta pergunta: quem declarará ao homem o que será depois dele? A resposta implícita é que só Deus sabe o que nos acontecerá após a morte, né? Só Deus sabe o que nos acontecerá após a morte. Eclesiastes, né, o livro de Eclesiastes, ensina que
a vida de cada pessoa será examinada por Deus após a morte, né? Então, não só o livro de Eclesiastes, mas a Bíblia como um todo ensina isso, que a vida de cada pessoa será examinada por Deus após a morte, né? É interessante a gente pensar isso. Todos os seres humanos um dia comparecerão perante Deus, perante o tribunal de Deus, né? E a vida de cada pessoa vai ser examinada. Você já pensou? Hoje existem cerca de 7 ou 8 bilhões de habitantes na face do planeta Terra. Agora, some esses 7, 8 bilhões com os bilhões de habitantes que já viveram em outras épocas, em anos, em séculos passados, né? Junte toda essa quantidade de pessoas e pense que Deus conhece cada uma dessas pessoas nominalmente. Deus conhece o que cada uma dessas pessoas fez, falou ou pensou na sua intimidade, né? E a palavra de Deus, então, nos ensina que a vida de cada uma dessas pessoas será examinada por Deus após a morte de cada uma dessas pessoas, né? Então, é algo realmente para a gente pensar, para a gente refletir e para nós buscarmos colocar a nossa vida na presença de Deus, né? Para a gente procurar colocar a nossa vida, viver a nossa vida da perspectiva certa, da perspectiva da vontade de Deus para nós. Ok, meus queridos? Muito bem. Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula e eu sempre incentivo você, se puder, ouça novamente, se possível, com a sua Bíblia aberta, né, acompanhando a leitura do texto, a exposição do texto, tá? Para você fixar melhor e até a próxima aula, permitindo Deus.